Olha, a semana está sendo até certo ponto um pouco conturbada em alguns aspectos e faz parte, muitas vezes, de um processo de momento decisivo. A gente está tendo alguns problemas com relação à virose que está dentro da cidade, não é um problema do Náutico, é um problema hoje na cidade, né? Alguns atletas não tiveram condição de treinar nenhum treino dentro da semana. Apesar de o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos ter colocado o atacante Paulo Sérgio como dúvida contra o Brusque, o atacante vai para o jogo. Antes do treino da sexta-feira, que encerrou a preparação do Timbu para a decisão deste sábado, o assistente disse que aguardava pelo retorno do centroavante. Segundo Guilherme, a preparação do Timbu foi marcada por dificuldades relacionadas à virose dentro do elenco que acometeu nomes como o volante Auremir além do centroavante, tirando esses atletas de treinamentos ao longo da semana. A reportagem do Globo Esporte Pernambuco, porém, apurou que, apesar da dúvida de Guilherme dos Anjos, Paulo Sérgio treinou normalmente nesta sexta-feira. Ele ficou fora de outras atividades durante a semana, mas voltou na véspera do jogo. Paulo Sérgio, inclusive, pode até ser titular contra o Brusque. A dúvida é se atua ao lado de Bruno Mezenga ou em uma formação com 2 pontas. Assim, o Timbu pode entrar em campo com Muriel, Arnaldo, João Maestro, Carlinhos e Igor Fernandes, Vedderson Derson, Vitinho e Lucas Cardoso, Vinícius, Hélio Borges, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Apesar dos problemas, Guilherme dos Anjos voltou a ressaltar a força do grupo e o poder de superação ao longo da temporada. O Náutico enfrenta o Brusque neste sábado, às 17 horas, nos aflitos. O Timbu precisa ganhar e torcer para a Ponte Preta bater o Guarani, no Moisés Lucarelli, para conquistar o acesso à Série B. Em caso de empate em Campinas, a equipe alvirrubra terá de golear por 4 gols ou 3, com placar a partir de 4-1. No vídeo de hoje, vamos conferir os melhores momentos da coletiva pré-jogo realizada pelo auxiliar técnico Timbu, onde ele falou sobre as dificuldades encontradas na semana mais decisiva do ano, e também fez análises sobre o que o Timbu espera para a decisão de logo mais. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Na última semana, eu lhe perguntei, assim, era uma semana especial porque é decisão, o que fazer de diferente? E eu acho que a pergunta vale muito para essa. Última semana, o principal jogo do ano, o jogo que vale a vida do Náutico. O que fazer de diferente, como essa semana é diferente internamente, o que fazer de diferente, como está sendo essa semana? Olha, a semana está sendo até certo ponto um pouco conturbada em alguns aspectos e faz parte, muitas vezes, de um processo de momento decisivo. A gente está tendo alguns problemas com relação à virose que está dentro da cidade, não é um problema do Náutico, é um problema hoje na cidade, né? Alguns atletas não tiveram condição de treinar nenhum treino dentro da semana, exemplo o Auremir, né? O próprio Paulo talvez treine hoje e talvez fique disponível para jogo. O mais interessante desse tipo de dificuldade, desse tipo de problema que surge principalmente, é que a gente consegue observar o atleta principalmente que começa a sentir que pode jogar. O atleta que começa a sentir o que está acontecendo e o que a gente fica, enquanto comando, principalmente mais feliz. E eu falei um dia aqui sobre o Anderson, da mesma forma, o que a gente fica mais feliz é quando o atleta sente que vai jogar e ele cresce na semana. Então isso está sendo muito positivo, isso já foi positivo em inúmeras semanas decisivas para nós. Momentos de decidir de entrar no G8, momentos de decidir sim no quadrangular, como foram alguns atletas indo para o seu limite, outros atletas crescendo dentro da naturalidade, dentro de uma necessidade. Né? E existem sim vários exemplos que a gente pode discorrer dentro da nossa campanha. E eu vejo que não vai ser diferente. Agora volto a afirmar, apesar de alguns pequenos problemas, é muito bom ver um grupo reagir como eles reagiram essa semana, ver os individuais ali, os pontuais que podem jogar, reagir muito positivamente e nos dá uma confiança sensacional para fazer um jogo de acesso, né, que é o que a gente pretende fazer.
Você falou dessa semana um pouco conturbada por essa parte, tem um trabalho de campo, mas mais uma vez eu queria bater na tecla do mental, do psicológico, do quanto isso se sobressai até na parte técnica, tática, o quanto esse jogo vai ser decidido no pé na bola, na competitividade que vocês pedem tanto, você e o professor Hélio, o quanto esses detalhes podem decidir o acesso. Sem dúvida alguma, eu acho que o principal aspecto é nós fazermos a nossa parte. Esquecer tudo que está ocorrendo fora desse jogo, e a gente sabe as condições para que a gente alcance. Vejo essas condições totalmente plausíveis e vejo sim um jogo de um embate enorme. Nós vamos enfrentar uma equipe a qual já enfrentamos 2 vezes na competição, e em ambos os jogos eles foram uma equipe de muito embate, foram uma equipe que proporam jogo também, diferente de algumas equipes que vieram aqui jogar, e nessa fase, nesse momento, o Brusque vai ser obrigado a propor jogo. O Brusque também vai ser obrigado a atacar. Então, eu vejo um jogo muito positivo para nós, uma circunstância de jogo positivo, um árbitro que cria boas condições para esse jogo ser jogado, para esse jogo ter velocidade, algo que é importante para nós, sim. E eu não tenho dúvida que os pequenos detalhes que a gente trabalhou essa semana, esse crescimento de alguns atletas dentro da semana que, sim, me chamaram a atenção do professor, esse crescimento, eu não tenho dúvida que isso vai ser um grande diferencial para a gente conquistar o nosso objetivo. Professor, depois de 2 derrotas em casa, claro que o time pode dar uma baqueada ali, mas com 2 resultados que manteram o time vivo fora de casa, o quanto essa bagagem, o quanto passar por altos e baixos, por uma série invicta na primeira fase com vocês, de estar no topo e depois oscilar, o quanto essa bagagem toda do elenco pode ser positiva para ter essa união, ter essa vontade de assim, decidir de qualquer forma esse jogo positivamente para o Náutico. Perfeito. Olha, sinceramente eu não acho que é uma bagagem que pode ser positiva, não, ela vai ser positiva. Não tenho dúvida nenhuma que a atmosfera que o torcedor criou nos últimos 2 jogos e que nós infelizmente perdemos, apesar da gente ter feito o jogo que é a nossa cara muitas vezes e errado pontualmente, nós temos que ser muito sinceros, eu não vejo por que a atmosfera nos atrapalhar, não, pelo contrário, não vejo por que o nosso histórico talvez nos ajudar, não, vai nos ajudar, não tenho dúvida nenhuma, porque tudo que o torcedor fez não difere também do que nós fizemos. Nós entregamos algo para que o torcedor viesse com a gente. E o torcedor agora está entregando algo para que nós vamos com eles, para nós irmos com eles. Então o torcedor já esgotou praticamente os ingressos. E essa atmosfera, não tem atleta, não tem profissional que não goste de estar decidindo. Se a gente for questionar o nosso grupo, um por um, ou qualquer outro grupo, esse momento todos preferiam estar com o estádio lotado, decidindo, do que estar como alguns companheiros, infelizmente, nossos estão em casa. Então a gente tem que... A gratidão por esse momento tem que ser muito grande, mas através da nossa atitude. E esse vai ser o grande na minha opinião, do nosso acesso. Claro que o Náutico conseguiu resultados muito positivos fora de casa durante a competição e que nunca mudou o jeito de jogar, pressionando em cima, propondo o jogo, como vocês sempre falam, e vocês falam uma coisa que é muito interessante, que pressão é privilégio. E nesse momento, pressão lá em cima, por ser a última rodada, o jogo decisivo, é ganhar ou ganhar. O quanto decidir em casa, com esse apoio da torcida, é favorável para o time? O quanto criar esse ambiente favorável pode ser ou vai ser decisivo na partida de sábado, na partida de amanhã? Olha, eu acho que é tudo. E o ambiente já está criado. Acho que está todo mundo esperando um grande espetáculo, né? Está esperando um grande jogo da nossa parte. E, como eu sempre digo, o sonho do atleta de futebol é esse momento. É participar dos grandes momentos, conseguir marcar. Né? Eu comento com o elenco esse ponto. Como a gente gostaria de ser lembrado? Porque domingo acaba. Domingo esse elenco se desfaz, esse grupo se desfaz, esse grupo de trabalho não vai existir mais da mesma forma. Então, como a gente gostaria de ser lembrado? Esse eu acho que é um grande aspecto.
que eu acho que a gente precisa refletir, independente de resultado, como gostaria que fosse. Isso traz para a gente uma energia muito positiva, né? E eu não tenho dúvida que isso, sim, vai ser um grande aspecto de força mental, né? Além de toda a atmosfera, para que a gente conquiste o nosso objetivo, que todos nós queremos. Só para finalizar, você falou um pouco de como esperava o jogo na penúltima pergunta, mas eu queria que você pudesse falar um pouco mais. Expectativa para o jogo, Náutico mantendo o mesmo modelo de jogo, pressionando, e o Brusque um time sempre muito competitivo, mas que vai precisar sair para o jogo, é um time que está vivo pelo acesso, vai querer o resultado também. Como é que você espera esse jogo? Olha, eu espero um jogo realmente aberto, né? Um jogo onde o adversário, sim, vai baixar suas linhas inicialmente. Não vejo outra alternativa para o Brusque, por mais que queira jogar, mas não vai ficar atrás o tempo todo. Ele vai tentar, sim, se aproveitar, na minha opinião, dos espaços que ocorrem quando um time ataca, não é quando o Náutico ataca, quando qualquer time ataca. Então vejo essa circunstância, mas ao natural vejo duas equipes tentando ganhar o jogo, que é a realidade para ambas as equipes em caso de acesso. Vejo, sim, um jogo muito competitivo, mais uma vez um árbitro extremamente preparado para esse tipo de circunstâncias, me deixa muito tranquilo. Sinceramente, prefiro muito mais o árbitro que vem apitar a gente do que o árbitro que está indo apitar Guarani e Ponte, por uma questão técnica somente, né? Principalmente para quem precisa ganhar jogo, eu acho o árbitro nosso muito melhor. E realmente o jogo vai nos oferecer muitas oportunidades, não tenha dúvida. E acho que vai prevalecer, sim, um jogo da nossa pressão, um jogo com a nossa posse de bola, mas a gente tem que entender que é jogo diferente, decisão é jogo diferente. Então você tem que se adaptar às circunstâncias que vão aparecer.